Olá, pessoal. Vamos falar sobre inibição enzimática, assunto que está relacionado ao capítulo 15 da nossa apostila de bioquímica experimental sobre inibição do ciclo de Krebs. Eu resolvi fazer uma pequena explicação para vocês sobre o tema, para ficar mais claro e aí vocês entenderem melhor o assunto. Vamos lá? Seguinte. Bom, aqui vemos como um substrato vai interagir no local específico da enzima. O substrato é pequeno em relação à enzima, aqui em vermelho, se liga no que a gente chama de sítio ativo. E dessa forma é que a reação acontece. Então, aqui está o sítio ativo, o substrato se liga, e essa reação pode ser uma quebra, uma oxidação, uma redução, ou qualquer reação que seja catalisada por essa enzima. E dessa forma vai levar a um produto. Então, esse seria o normal, né, o processo normal que a enzima vai atuar. Mas existem moléculas que podem interagir com as enzimas e diminuir essa atividade que as enzimas vão exercer. Aí elas são chamadas de inibidores. Bom, os inibidores, antes vou comentar um pouquinho sobre a importância deles. Eles têm uma importância não só nos processos endógenos, regulando o metabolismo dentro da própria célula, mas podem ser usados, por exemplo, como fármacos, diminuindo a atividade ou mesmo inativando algumas enzimas que estejam aí relacionadas ao desenvolvimento de algum tipo de doença, alguma patologia. E também podem atuar em organismos parasitas. Aí a gente entende desde um vírus, bactérias, né, até um verme mesmo, que pode estar infectando um outro organismo e, dessa forma, facilitar a eliminação desse organismo. Então, muitos dos medicamentos que vêm sendo desenvolvidos, inclusive aí, contra a COVID, têm como mecanismo de ação a inibição de alguma enzima relacionada ao vírus. Então, dessa forma, é interessante a gente entender como que essas moléculas agem, né? E a gente tem basicamente dois tipos de inibidores. Vamos ver aqui, ó, os inibidores reversíveis e os inibidores irreversíveis. Os reversíveis, no caso, o inibidor vai se ligar à enzima de forma não covalente, é uma ligação fraca, por isso que ele é reversível, ele pode se desligar da enzima. E os irreversíveis, o inibidor vai se ligar à enzima e formar um complexo estável. Vai se ligar de forma covalente à enzima, e isso faz com que essa ligação seja irreversível. Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui a aspirina, por exemplo, é um inibidor que vai se ligar na enzima ciclooxigenase de forma irreversível. Então, vai transferir de forma irreversível o grupo acetila da aspirina para uma hidroxila da ciclooxigenase. Então, dessa forma que exerce o seu mecanismo de ação e tem, no caso da aspirina, tem um efeito analgésico. Então, aqui tem alguns outros exemplos, né, de moléculas com algum tipo de atividade importante, como a penicilina, por exemplo, que podem se ligar de forma irreversível em alguma enzima e, dessa forma, exercer algum tipo de ação de inibição dessa enzima. Aqui eu coloquei um exemplo, né, aspirina, penicilina, compostos organofosforados, né, iodoacetamida. Dentre os inibidores reversíveis, a gente pode dividir essa classe, né, de inibidores reversíveis em vários tipos. Eu vou comentar aqui sobre os dois tipos mais comuns, que são os inibidores competitivos e os não competitivos. É o que a gente vai comentar. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de inibidor competitivo, aqui a enzima,
o substrato em verde e o inibidor competitivo. E aqui a enzima, o substrato em verde e o inibidor não competitivo. Então, vamos falar desses dois tipos de inibição. Primeiro, os inibidores competitivos. Então, eles têm esse nome, competitivo, porque competem com o substrato pela ligação no sítio ativo de uma enzima. Então, isso pode acontecer normalmente devido à semelhança estrutural do inibidor com o substrato. Então, veja aqui, ó, a enzima e substrato e enzima com inibidor. Então, aqui, semelhante, então eles vão se ligar no mesmo local, no mesmo sítio, no sítio ativo da enzima. Então, aqui a gente vê que quando a enzima ela se liga ao substrato, vai formar um complexo enzima-substrato que, posteriormente, leva à formação do produto. Mas, se a enzima se liga ao inibidor, vai haver a formação do complexo enzima-inibidor e, nesse caso, não leva à formação do produto. Então, a enzima ela vai se ligar ou ao substrato ou ao inibidor, por isso que é competitivo. Existe uma competição entre essas duas moléculas para se ligar no mesmo lugar. Vai ganhar quem estiver em maior concentração. Então, olhando aqui para a cinética, nesse gráfico de Michaelis-Menten, que é a velocidade em relação à concentração do substrato, a gente tem o quê? Que quando na presença do inibidor, então aqui nesse primeiro seria sem o inibidor, então aqui em preto, com um tipo de inibidor. O que a gente observa? Que o Km, que é a constante de Michaelis-Menten, que é a concentração de substrato, onde tem metade da velocidade máxima, ele vai aumentar. Por quê? Porque vai ser necessário mais substrato para atingir esse mesmo valor aqui de metade da velocidade máxima. Mas o valor da velocidade máxima não vai se alterar. Por quê? Porque se aumentar a concentração de substrato, o substrato desloca o inibidor do sítio ativo, porque vai estar em maior quantidade, e aí pode se ligar e vai levar o produto. Então, é isso. Você tem substrato e inibidor. Quanto mais substrato tiver, mais probabilidade dele entrar no sítio ativo e aí levar o produto. Então, em concentrações altas de substrato, atingimos a velocidade máxima, a enzima atinge a velocidade máxima em relação a esse substrato. Então, aqui são dois exemplos, um com um inibidor, outro com outro inibidor, mostrando que esse daqui, né, ele está aumentando mais ainda o Km. Então, ele altera a afinidade entre enzima e substrato, por isso que ele altera o Km. Tá? Vamos falar agora da inibição não competitiva. Aqui um exemplo de inibidor não competitivo, é o que a gente vê lá na parte prática, o succinato e o malonato, a gente vê que eles são análogos estruturais. E aqui a inibição não competitiva. Então, nesse caso, vejam, aqui a gente tem enzima ligando ao substrato em verde. Quando eu tenho um inibidor não competitivo, ele não vai competir pelo mesmo sítio de ação, ele vai se ligar em outro sítio sítio da enzima. Quer dizer, esse sítio não é o sítio que o substrato se liga para levar o produto. Tá? Então, como a gente vê aqui, ó, no caso, a enzima mais o substrato leva ao complexo enzima-substrato, que vai levar o produto. Se a enzima se ligar ao inibidor, vai levar a enzima inibidor, que não leva ao produto. Eventualmente, pode se ligar no substrato, como a gente vê aqui, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Mas, se o inibidor está ligado, não leva produto. E, eventualmente, o substrato liga primeiro e depois liga o inibidor, porque eles se ligam em sítios diferentes. Vai formar esse complexo também
enzima substrato inibidor, que também não leva ao produto. Então, é dessa forma, olha, aqui mostrando ligando ao substrato, aqui mostrando primeiro ligando ao inibidor. Aí aqui, depois liga ao substrato, e aqui, depois que ligou ao substrato, ligou ao inibidor. Então, em todos os casos, se o inibidor estiver ligado nessa enzima, ele vai alterar a conformação dessa enzima e diminui a produção, a formação de produto. Então, não leva à formação do produto. Então, ela não, na verdade, ela não altera a afinidade entre a enzima e o substrato. Quer dizer, o substrato consegue se ligar normalmente na enzima. Então, não vai alterar o KM, como a gente vê aqui, né, no gráfico de Michaelis-Menten. Então, a gente tem aqui sem inibidor, aqui com esse inibidor 1 aqui, o KM não se altera. Por quê? Porque independente do inibidor estar ligado ou não à enzima, o substrato pode se ligar, porque é outro sítio de atuação. Mas, se o inibidor estiver ligado necessariamente, a velocidade diminui. Então, a V máximo vai diminuir, sempre que eu tiver o inibidor. Aqui é um exemplo com outro inibidor, diminuindo bem mais, né, a velocidade máxima e mantendo o KM constante. Ok? Bom, era uma pequena explicação, como eu falei. Espero que tenha ficado claro para vocês, para entenderem como seria feita a prática e entender um pouquinho sobre os conceitos relacionados à inibição enzimática. Esse assunto que eu acho que é bem interessante, tem muita coisa na literatura falando sobre isso. Tá bom? Vou interromper agora. Até mais, pessoal.